Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Cine Histórico. Hoje nós vamos falar sobre Os Rejeitados, esse que, junto com Vidas Passadas, não, junto com Dias Perfeitos, foram os meus filmes favoritos no ano passado. Ele fala a história sobre um aluno que fica preso na escola no final do ano, com um professor e uma moça que trabalha no colégio, e cada um está passando por uma situação difícil na vida. Cada um tem um preconceito com o outro, de julgar o outro. E hoje a gente vai separar o podcast em três tópicos: sobre rejeição, sobre justamente também esse julgamento das outras pessoas, sem a gente conhecê-las bem. E por último, a gente vai falar como o passado acaba impactando um pouco a nossa vida. Então, pra gente já começar, Chico, fala aí, quais foram as suas primeiras impressões sobre esse filme? Que, se eu não me engano, você também curtiu. No início, o filme parece que ele vai ser bem simples, né? Que são coisas assim mais cotidianas, uma comédia assim, né? Mais superficial, mas conforme as coisas vão acontecendo, vão sendo introduzidos alguns temas assim muito interessantes, né? Bem sensíveis e a gente começa a conectar com o sentimento de cada personagem, né? A gente vai ficando, de certa forma, íntimo deles também, a gente vai ali vendo a beleza da amizade entre eles, assim, se formando. Parece que eles são muito diferentes, que eles têm questões muito diferentes, mas no fim eles são ali, têm questões muito semelhantes, né? Entre eles e a evolução, né? O final é bem emocionante, tem umas paradas legais assim que a gente pode comentar para frente, mas minha primeira impressão do filme foi essa, né? Talvez seja um filme que eu assista de novo também em outro momento, prestando atenção em mais algumas coisas. Com certeza tem algo escondido ali, ou algo até dado, né? Mas que eu não percebi por estar tentando, assistindo pela primeira vez, né? Mas gostei bastante, filme bem legal, bem interessante. Simples, e uma coisa legal que ele mostra que nos últimos anos, a gente via muitos filmes com muitos efeitos especiais, muitas coisas assim, é, é, espetaculares acontecendo na tela, explosão e tal. A gente gosta também do filme de explosão, do Stallone, de vez em quando, né? Do Van Damme, as carretas. É horrível o filme do Van Damme, mas eu gosto. É, as coisas assim, um monte de coisa na tela ao mesmo tempo, filme de super-herói. Eu não gosto tanto de filme de super-herói, mas a gente foi bombardeado com isso nos últimos anos e a gente vê ressurgindo filmes de 2023 como esses. O próprio Pobres Criaturas é um filme com muitos efeitos, né? Mas o Monster, o Vidas Passadas e esse mostram que assim, é possível você fazer o cinema como se fosse um teatro ali, teletransmitido, né? Sem tantos efeitos, né? Ou coisas para ficar distraindo ou fazendo a gente prestar atenção mais na estética, no que está acontecendo na tela do que na história, né? São histórias assim bem envolventes, eu gostei bastante. Exatamente, foi a segunda vez que eu assisti. Eu acabei assistindo ano passado porque eu tava lá passando pelaquela minha plataforma de filmes alternativos, que não é o MUBI, mas de filmes que não chegaram no Brasil ainda. E eu vi que tava com uma nota muito boa. Eu falei, cara, Rejeitados. Foi até um sábado que a Mariana saiu com as amigas e tal. Eu tava cansado, que tinha sido o show do Angra um dia antes. E eu fiquei sábado o dia todo vendo o filme. Eu tava muito cansado, eu queria só ficar de boa. Não fui pra academia. Acho que fui pra academia e depois fiquei só vendo o filme. Eu acabei assistindo. E me deu uma sensação tão gostosa, cara, de assistir esse filme. Como você falou, é um filme muito simples. Sobre a vida das pessoas. Passa ali no colégio, como eu falei, né? A princípio, o nome do filme é Rejeitados, porque 4 alunos acabam ficando no colégio porque os pais deles não vão buscá-los durante as férias de Natal. Essas férias de final do ano que tem ali, um recesso, na verdade. E tem um professor que é meio chato, acaba tendo que tomar conta deles, então são os rejeitados. Só que aí acaba que um dos alunos, um dos pais dos alunos, chega de helicóptero e vai levar todo mundo para esquiar numa estação. Só que um desses alunos não conseguiu contactar o pai e a mãe.
a mãe e o padrasto, no caso. E ele acaba ficando lá junto com o professor e essa moça que trabalha na cozinha do colégio. E foi tão bom, cara. Tem se passa na década de 70, se não me engano, no ano de 1970 exatamente, porque tem a virada do ano para 1971. Eles falam do pouso na Lua. É filmado de uma maneira que parece que realmente é um filme antigo. Parece que a gente está vendo um filme da década de 1970. Então, assim, é espetacular. Então, até pra gente já entrar nesse primeiro tópico da rejeição, eu estava lendo um pouco sobre isso e eu encontrei uma frase de Sêneca que ele fala que as circunstâncias da vida são coloridas pela maneira que a gente quer. Ou seja, que a gente realmente não controla esses eventos externos, né? A rejeição, por exemplo, é um evento externo, é algo que aconteceu, alguém rejeitou a gente, seja de maneira amorosa, seja a nossa família afastando a gente. Só que está no nosso controle como a gente vai reagir. E a gente pode sempre buscar reagir da melhor maneira possível, tentando não ser igual a família que te rejeitou, tentar quebrar essa corrente, né? Uma coisa que as pessoas falam muito hoje em dia, tem aquele, entre aspas, meme, né, do pai gritando com o filho, e aí o filho gritando com o filho dele, e aí em algum momento a corrente quebra e um pai tá dando um carinho pro filho. Então, se os seus pais te rejeitaram, alguma coisa do tipo, tente quebrar essa corrente quando você também for pai. A gente já conversou diversas vezes sobre isso, né? Sobre as nossas vidas pessoais, algumas vezes lá no trabalho. E a gente vê como o Angus, que é o aluno, ele tem uma depressão, ele já tem uma condição, né, patológica, então ele é um somatório a mais para essa rejeição dele. A mãe dele havia internado o marido, que é o pai do Angus, e queriam um final do ano só com o padrasto para aproveitar a lua de mel nesse novo casamento deles. E o Angus não entendia. Ele até era um aluno mediano para bom, a gente vê que ele tem a maior nota ali quando o professor sai dando as provas, é um professor de história da civilização antiga. E a gente vê como ele é até um bom aluno, mas que essas questões de rejeição acabam tirando ele. Ele já foi expulso de outros colégios, ou seja, ele não lida muito bem com as rejeições. O professor, a gente vê que ele é um cara que ninguém gosta dele, nem os alunos, nem os outros professores, ninguém na escola gosta dele. Muito pelo jeito dele genioso, do jeito que é, mas ele afasta as pessoas. Ele parece um cara muito inteligente, mas que acaba afastando as pessoas. E a cozinheira, ela talvez seja a pessoa mais complexa do filme, porque ela tá passando por um luto tão grande. Teve um filho que ela, no maior esforço de trabalhar nesse colégio, que é um colégio de pessoas de classe alta, né? Ela conseguiu botar o filho dela lá com uma bolsa, provavelmente. Só que assim que ele se formou, ele não conseguiu entrar numa faculdade muito boa. E ele foi chamado para a Guerra do Vietnã, que é uma das guerras mais idiotas que tem. Todas as guerras são praticamente, mas essa provavelmente foi a mais idiota que teve. Então ela perde um filho porque ela não teve dinheiro, por exemplo, para colocá-lo numa Ivy League, né, numa dessas melhores faculdades dos Estados Unidos. Porque quem era dessas faculdades podia sobrar no exército, não precisava ir lutar em outro país. Então ela carrega uma culpa tão grande, sabe? Uma dor tão grande de ter perdido o único filho dela. E ela tá ali também rejeitando e sendo rejeitada. Eu queria saber a sua opinião. O que você achou sobre esse tópico desse filme? Então, é, quando você sugeriu o tópico, achei legal, porque a gente consegue falar em relação à rejeição, né? E a rejeição nos três personagens, a gente consegue ver que eles estão meio ali carentes do que a gente pode chamar de amor, né? Só que são situações diferentes. É, o professor, ele experimenta o não amor, né? Ele é uma pessoa que a gente descobre que lá na juventude ele se meteu numa confusão, numa briga, dali ele não conseguiu
se formar, e todo mundo pensa que ele é um cara formado em Harvard, mas ele, na realidade, não consegue concluir porque alguém, acho que copia a monografia dele, né? Aí, como essa pessoa provavelmente devia ser alguém mais, acho que eles falam até no filme, mais bem conceituado ali nas relações, acusa ele de plágio, e no fim ele não consegue provar, né, que o texto é dele, ele bate no cara, depois pega um carro e tenta atropelar, e aí ele é expulso por agressão, né? Então, dali para frente, ele percebe que as pessoas, como teriam dificuldade de amá-lo, ele mesmo tenta experimentar esse não amor, ele tenta não se fazer uma pessoa amável. Então, quando as pessoas não se dão muito bem com ele, ele fica até orgulhoso daquilo, né? Ele gosta, de certa forma, que os alunos não gostem dele, exceto em uma situação em que ele estava elogiando o filho da moça que trabalhava na escola, né? Que é Mary, né? Que é a pessoa mais amada de qualquer escola pública, que é a tia da merenda, né? Ela faz a comida lá, não tem como você estudar numa escola pública e não gostar muito da tia da merenda. E ele começa a elogiar o filho dela, fala, ele te odiava, né? Ela é até muito sincera, porque eles desenvolvem uma amizade, assim, você vê que ele se preocupa muito com ela. Talvez seja a única pessoa a qual ele se permitiu ser amado, né? E você via que ela gostava muito dele. Então, esse não amor que ele experimentou, que ele nunca teve com uma namorada, uma esposa, nunca quis casar, ele não queria submeter a isso. Então, ele se comportava de forma que as pessoas não pudessem amá-lo. O Angus, ele já é uma coisa diferente. A rejeição dele não vem por um não amor, ou por não se relacionar, ou por não ser uma pessoa que se permitia amável. Ele mostra que ele é carinhoso lá com o menino, um dos meninos que é o coreano, quando ele tá chorando lá com medo que ele teve um pesadelo. Ele fala, pô, deita no lado aí. Acho que o menino faz xixi na cama, né? Ela falou, deita no cantinho aqui, que de manhã cedo eu te ajudo a virar a cama, a gente esquece disso aí, escapa disso. Você vê que ele tem saudade do pai, que ele tinha uma foto que o outro cara lá, que é o vacilão, sacaneia a foto dele, rabisca, faz um negócio lá. Então, ele experimenta um outro tipo de sentimento que é o desamor. Ele de certa forma, é esvaziado dele a possibilidade de ser amado pelas pessoas que ele mais admira, que são os pais. O pai, porque entra num quadro grave, uma patologia clínica, tem que ser internado. E a mãe, ela une-se a um padrasto, né? Ela esvazia o amor que ela tem, não só pelo pai dele, né? Que acaba internando o cara e colocando nele um divórcio compulsório, né? Ele nem sabe que se divorciou da esposa. E meio que ela também divorcia do filho, né? Ele tá contando que vai viajar com a mãe, e a mãe fala, eu não vou porque eu não tive direito a uma lua de mel, você tem que entender que eu tô seguindo com a minha vida e tudo mais. Parece que o padrasto dele é rico, né? Tem uma condição financeira, e que eles tiveram uma certa dificuldade para conseguir internar o pai deles, né? Talvez ele não fosse um quadro de internação, mas ela consegue, né, interditar o, o pai do Angus, então ele vê o amor que existia por ele desaparecer. Aí depois tem uma outra coisa que a gente pode desenvolver também no próximo tópico, em relação à forma como ele passa a se comportar dali para frente. E a Mary, ela experimenta um outro tipo de vivência com esses sentimentos, que o desaparecimento de pessoas amadas, né? Ela conta que o marido dela era uma pessoa muito boa, que cuidava dela muito bem, era um excelente homem, mas que trabalhava num galpão logístico, e aí acho que uma peça que estava suspensa, ou algum container, algo assim, né? Cai e mata. Acho que era um estaleiro. Isso aí, isso aí. Durante a movimentação de carga, algo cai em cima dele e mata, né, o marido dela. Então ele não vê o filho nascendo. Desde o momento que o filho nasce, já não tem mais o pai. E logo depois ela também tem o filho tirado dessa forma, né? Ela fica bem triste porque o filho dela tinha nota para acessar uma dessas faculdades, mas ela não tinha dinheiro para pagar. Então ela vê o amor ser negado a ela pela circunstância da vida, né? Ela até fala, eu tive na minha vida dois excelentes homens e nenhum deles completou 25 anos. E nenhum deles fez nada para que isso realmente acontecesse, né? Realmente não foi culpa de nenhum dos dois, né? Você falou que guerra essa em específico é bem idiota, mas a gente vê, cara, que as guerras são, assim, líderes de Estado, por divergências, vão lá e colocam pessoas que às vezes não tem nada a ver
para um atirar no outro, o soldado que está um atirando no outro tem mais a ver entre eles do que com as causas que eles estão lutando. Você não escolhe lado. Se o Brasil entrar na guerra, não importa se você está apoiando o Estado, o governo, o que está acontecendo ou não, você tem que entrar lá, né? E assim, as vidas já acabam desaparecendo por essas dificuldades, né? Mas a gente vê que a rejeição acontece para cada um deles de maneira bem diferente, né? Tem o caso também da Mary ser uma mulher negra vivendo em Boston, que é um dos lugares, dos locais lá, né, dos estados mais brancos dos Estados Unidos, e ela tendo que lidar com isso, né? Ela está sempre numa situação de ter que cuidar de todo mundo e ninguém cuida dela, né? A função dela é cuidar das pessoas e ela mesma não tem cuidado, ao ponto de quando alguém se oferece a cuidar dela, que aparece outro personagem que tenta tratá-la com carinho, tenta trazer um presente, ela nem aceita. Parece que ela não aprendeu a ser cuidada, né? Então isso torna o filme interessante, né? Eles acabam conectando por essa rejeição que todos sofrem, né? Falta de carinho ou de afeto, cada um por um motivo diferente, eles acabam se completando. E é interessante que às vezes que um vai pisando na bola, vacilando, errando, o outro sempre está ali para corrigir, né? Por exemplo, quando a Mary bebe muito, o Angus percebe, vai lá, chama o professor para ajudar. E aí, às vezes, que o professor está sendo muito duro, ela vai lá e defende. Pô, cara, você tá se negando a ficar com um menino que foi rejeitado pela mãe no dia de Natal? Você certeza que está fazendo isso? E quando o professor também está sendo rejeitado, eles vão sempre ali tentando cobrir essa deficiência do outro, né? Por isso que a amizade deles três ali casa de uma maneira tão interessante, né? Porque a dificuldade de um, né, eles têm uma certa sinergia, né? Eles isoladamente eles são muito mais fracos do que o somatório da força de todos eles, né? Isso que eu achei interessante, né? Esses aspectos de como a rejeição lida com cada um dos personagens. O que acaba até levando a gente para o segundo tópico desse podcast, que é sobre a gente julgar as pessoas sem conhecê-las de maneira apropriada. Porque o professor acha que o moleque é um vagabundo, ainda mais na década de 70, sabe? E aí do nada ele descobre que o moleque tem depressão porque tá tomando um remédio. E parece que o professor também toma um remédio, ou seja, o professor também tem provavelmente depressão ou alguma outra condição na qual ele precisa tomar. Todo mundo acha que o professor é um carrasco e que é muito inteligente e tal, mas ele passou por esse problema no passado, como você falou. Todo mundo acha que ela tá exagerando. Tem um aluno, na verdade, todo mundo não, mas tem um aluno que é um insuportável, que é esse que rabiscou a foto do Angus, que ficava falando mal da Mary, cara. E sem conhecê-la de verdade, falando, ela já devia ter superado. Já passou um tempo da morte do filho dela. Porra, como é que ele fala isso, cara? Então, assim, eu achei incrível essa questão de como o filme foi quebrando, sabe? Esses preconceitos que um tinha pelo outro. Quando, foi quebrando esse preconceito um do outro, quanto mais eles se conheciam. É um filme muito forte sobre amizade, sobre esse desenvolvimento de amizade. Tem uma parte muito boa que é quando o Angus está meio rebelde, porque eu não lembro o motivo agora. Eu sei que ele sai correndo pelo colégio, o professor vai atrás dele, e aí ele vai na quadra, mas a quadra está interditada. Só tinha metade dela estava pronta. E tem lá um trampolim, e ele pula no trampolim, cai e desloca o ombro. E aí o professor fica desesperado, não acredito, você vai me fazer ser demitido. E aí eles vão pro hospital e o Angus mente para salvar a pele do professor, porque se eles dessem o número do seguro dele, né, do plano de saúde, provavelmente, a mãe dele saberia e iria atuar o colégio. E ia ser ruim para o professor. Então a gente vê que, infelizmente, através da mentira, mas como cada um vai cobrindo, sabe, o outro, vai descobrindo, vai conhecendo melhor o outro, e eu acho que isso é muito, muito importante. Como a gente falou lá no Monster, que
é um filme com três perspectivas diferentes e a gente vai sendo preconceituoso durante o filme, a gente vai julgando, esse cara é mal. Aí a gente vê o lado dele e fala, pô, ele não é mal. Agora esse aqui que é o mal. Agora a gente vê o lado dessa outra pessoa, pô, essa pessoa não é. Então, quando a gente mais vai conhecendo as outras pessoas, mais a gente vai entendendo as suas motivações, por que que elas são como elas são. E eu achei isso fantástico durante o filme. O que que você entendeu dessa parte? Então, cara, daí, nessa situação dos julgamentos, foi onde eu queria complementar o assunto do primeiro tópico. Tem uma coisa que o pessoal mais da área mais cognitiva, né? O pessoal do TCC utiliza isso, que é um conceito, eu não sei se está certo, acho que como é que são? Profecias autorrealizadoras. Mas ou é autorrealizáveis, eu não tenho certeza, né? Mas é a ideia de como os julgamentos impactam na forma como a pessoa se observa, né? O Engels, lá no começo, quando a mãe dele identifica que o pai dele tem um problema psiquiátrico, ela interna o pai e ela começa a tratar o Engels como se ele fosse ficar igual o pai no futuro. Então, por isso que eu acho que ela já está afastando dele um pouquinho, né? E lá no começo ela fala, vou te colocar na escola, você já foi expulso. Te coloquei na outra, você foi expulso de novo. É a tua terceira chance. Se você não der certo nessa escola, você vai para a escola militar. Então, o Engels, sabendo que o pai dele tinha aquele diagnóstico, sabendo que ele tinha um diagnóstico de depressão, que ele precisava ser medicado, ele começa a agir de forma a corresponder a essas expectativas. Então, ele começa a se enxergar como com o seu destino traçado. Por isso que quem trabalha fazendo terapia, fazendo análise e diagnóstico das pessoas, tem que ter uma certa mão para revelar o diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser a salvação, né, da pessoa, à medida que ela entende como ela funciona e trabalha para mudar aquilo, ou também pode ser perdição. A pessoa, pô, eu tenho isso, então não vou poder ser diferente. Começa a justificar todas as coisas em cima daquele diagnóstico. Da mesma forma como quando você vai medicar uma pessoa, você né, o médico, no caso, o psiquiatra, ele tem que informar quais são os efeitos daquele remédio, que algumas pessoas o remédio pode não fazer efeito, e que aquilo também não é o fim do mundo, que ele pode ter outras alternativas, que ele pode buscar ajuda terapêutica de outra forma. E aí, é a mesma notícia, mas a forma como você transmite aquilo para a pessoa faz com que a pessoa se observe diferente. É muito difícil a gente agir na direção de contrariar a imagem que nós temos de nós mesmos. Né? Se você acha que você é justo, você vai fazer coisas ali para parecer justo. Se você acha que você é um malandrão, um pegador, você vai ficar se mostrando como uma pessoa que consegue muitos parceiros, muitas parceiras. Você se acha uma pessoa elitizada do ponto de vista de renda, você vai querer se mostrar com sendo uma pessoa de posse ali, tem uma roupa mais cara, um telefone, um carrão para aparecer. É muito difícil a gente contrariar a imagem que nós temos de nós mesmos. E aí eles criam no Engels essa imagem de que ele é isso. Então ele começa a acreditar que ele vai ser o pai dele. E aí é onde o professor entra com uma das frases mais legais ali. Eu acho que eles estão no restaurante, já quase no fim do filme, que ele tenta enganar o professor de novo, né? Bota o professor para assistir um filme, sai correndo, tenta pegar um táxi para poder ir visitar o pai no hospital psiquiátrico. E aí, no começo ele fala que o pai morreu, né? De certa forma, o pai realmente morreu para ele, porque ele não conseguia mais ver o pai com a imagem que tinha. E lá na frente ele descobre isso, porque ele fala: meu pai, ele está internado, até tal dia ele era meu pai. Dali em diante ele começou a ficar agressivo, ele começou a esquecer as coisas, ele começou a mudar, depois ele foi internado e sumiu. Uma pessoa que está viva, mas ela não representava mais o que ele realmente era, né? Era ali aquele avatar da pessoa, mas ele não conseguia enxergar mais o pai ali. Então ele fala que eu vou ser expulso novamente, eu vou ter que ir para o colégio militar, lá eu também não vou dar certo, e no fim eu vou estar internado lá junto com meu pai. Aí o professor fala, né? Você não é o seu pai. Você pode ser o que você quiser. Você pode dar certo, você pode dar errado, você pode sair daqui para lá e sair de lá e para cá, você pode ser qualquer coisa. Uma única coisa que a gente tem certeza é que você não é seu pai, eu não sou seu pai,
ela não é seu pai, o seu pai é o seu pai, acabou. Então ali ele começa a ajudá-lo a quebrar essa ideia de que ele tem que realizar essa profecia que foi feita, né? E lá no fim a gente vê que ele realmente consegue quebrar, não só ele, né? Todos os três conseguem quebrar essas profecias que eles estão realizando. A Mary, lá no fim, ela consegue juntar dinheiro para contribuir na faculdade da filha, da irmã dela, ou filho, né? Um bebê, que eles ainda não sabem. O cunhado diz que se for um menino, vai colocar o nome do filho dela no menino. Então ela consegue, de certa forma, deixar de pensar que é incapaz, que o filho dela não conseguiu chegar onde ele poderia, porque ela não teve condição de pagar e passa a ajudar a colaborar na formação de uma outra criança. Talvez ali ela consiga entender que é possível uma criança negra crescer e atingir os objetivos dela. O professor, na última cena, que ele tem problema com o alcoolismo, está sempre comprando garrafa de uísque. Pô, eu queria muito poder gastar vintão e comprar uma garrafa de uísque também, igual ele gasta. Mas, como aqui a gente para comprar um uísque mais ou menos é uns 300, então fica só pro ano novo. Ele, no fim, na última cena, ele consegue dar um gole de uísque e cospe. Então ele não segue com aquelas coisas, né? E o menino, o Angus, ele consegue, de certa forma, retornar para as atividades na escola. Tem uma cena final muito bonita, a cena. Ele ia ser tirado de lá, ele tá lá moado, com as mãos embaixo das pernas, assim, na posição de medo, e com aquela coisa, dá para ver no rosto dele, tá vendo? Eu não consegui novamente. Eu vou ter que ir para a escola militar. O que todo mundo falou realmente vai acontecer. O que eu falei para você vai acontecer, tá vendo? Não te falei que eu não ia conseguir? E o professor vai lá e, numa atitude de um bom mestre, ele vai até o final pelo que ele considera ser a verdade. É justiça histórica, né? Ele tem muito os livros da meditação de Marco Aurélio, todo mundo que ele quer presentear, ele tem um livro. Para todo mundo. Depois, quando ele tá. Aí no fim, ele vai lá, ele compra a ideia, né? A mãe do garoto descobre que o menino foi até o hospital psiquiátrico. Ele não tinha autorização para sair da escola, até por isso ele não saiu com os amigos para esquiar. E ela descobre porque ele dá um presente para o pai dele, né? Um presente de Natal, aquelas bolinhas ali. O pessoal do hospital, aquilo ali, dependendo de como for, né? A pessoa estiver em crise, pode transformar aquilo ali numa arma, machucar outros internos. E a mãe vai denunciar o professor que ficou responsável por cuidar do meu filho e levou ele para fora da escola. E aí ela falou: vou tirar o garoto daqui. E o professor vai lá e fala: não, ele saiu da escola porque eu acredito que ele poderia fazer, é pai dele, você está errado de ter feito isso. Bate frente com a mãe lá, coloca o dele frente a frente e, no fim, ele vai embora da escola. Né? E a gente vê ali no final que ele não tem só aqueles livros que ele deu, né? Ele tem mais uma caixa, devia ter uns 50 livros da Meditação de Marco Aurélio, né? Que você vê, talvez o que ele mais queria é que todo mundo pudesse ter contato com aquilo que ele dizia, ser o Bhagavad Gita, o Corão, a Bíblia, tudo misturado num só. E muito mais fácil de ler. Sem Deus. E você escolhe dele se você quiser ou nenhum. Mas, e no fim, ele segue ele ganha um presente da Mary, né? Que é um livro vazio, sem nada, um caderno. Aí ela fala: o que é isso? Isso aqui é para você escrever sua monografia, você terminar. Então ele vai em direção àquilo, né? O menino consegue ficar, a Mary parece que melhora, né, o desempenho dela no trabalho, ela começa a cuidar das outras pessoas que estão fazendo comida, preocupada com o tempero ali da alimentação. Então, a gente vê como os julgamentos impactam diretamente na vida das pessoas. Então, por isso é importante que a gente não fique colocando rótulo nas pessoas. As afirmações positivas, ela tem uma função muito mais que vai de encontro às solicitações que a gente faz à pessoa. Se a pessoa que vive com a gente, nós afirmarmos algo que ela faz de bom, é muito mais fácil dela atender um outro pedido nosso depois, do que você ficar criticando o que aquela pessoa faz de mal.
E quando você diz um rótulo, né, o ditado que o pessoal diz, a palavra tem poder, mais no ponto de vista mais de ditado popular, tem a sua certa verdade, né? Porque a gente vê quando a pessoa se convence, não é que a tua palavra tem um poder mágico, né? A palavra de mãe tem poder, que a palavra tem um poder mágico que faz com que a criança pare de se desenvolver, né? Se fosse assim, toda vez que a mãe falasse que a gente era muito bom, a gente ia conseguir fazer um monte de coisa. Mas é a figura de autoridade, a posição que a mãe, que o pai, que o cuidador tem, a admiração que a criança tem pelaquela pessoa e vir daquela pessoa. E aí também vem professores, lideranças nos trabalhos, né? A galera que está, de certa forma, responsável pelas atividades de uma pessoa que está abaixo ali, em qualquer grau de subordinação, imprime aquela pessoa uma imagem, né? Estampa naquela pessoa uma imagem, e a pessoa já não consegue mais dissociar daquilo. Ela começa a agir de maneira que vá confirmar aquela imagem que fizeram deles. Então, talvez seja a sacada que eu tirei mais interessante do filme, essa questão dos julgamentos e a forma como a pessoa passa a se enxergar depois de um fato e não consegue mais dissociar dessa imagem que fez de si próprio. E eles acabam fazendo as pazes com o passado, né? Eu separei para essa última parte como o passado acaba impactando a gente no presente. Eu acho que você já discorreu bastante sobre isso agora na sua explicação. A Mary é uma mulher que perdeu o marido, perdeu o filho, mas o que ela pode fazer no presente? Vou juntar dinheiro para ajudar meu futuro sobrinho ou sobrinha para quando chegar no momento da faculdade, ele ter uma condição, ele ou ela ter uma condição de entrar numa boa faculdade, coisa que meu filho não teve. O Angus, ele começa a se perdoar, ele começa a enxergar que ele não necessariamente vai ser o pai. Você falou na cena dele com o professor falando, olha, eu não sou meu pai, porque também o pai do professor também era meio babaca. Então nós não somos os nossos pais. A gente tem que aprender com os erros deles e não cometer os mesmos erros. Só que nós não somos eles. E o professor, ele também ele tá preso ali no passado, porque ele passou por esse problema em Harvard, ele não completou a sua graduação, ele acaba dando aula ali porque ele é um cara muito bom tecnicamente, né? E as pessoas enxergam o valor nele. Ele é um cara que abraça os valores do colégio também. Só que ele tá preso no passado. Ele não, ele não chegou a terminar a graduação dele. Ele poderia muito mais do que aquele colégio, sabe? Por mais que pareça ser um colégio muito incrível, eu tenho às vezes vontade, sabe, de ser professor e dar aula num colégio desse, porque parece que é fantástico. E ele acaba também se libertando desse passado. Quando tu fala que ele bota o uísque na boca e cospe, é o uísque Luiz 13 lá, que deve ser uma fortuna do diretor do colégio. Então, assim, ele começa também a se desapegar desse passado e seguir em frente. Ele provavelmente vai fazer a viagem que ele falou que gostaria de fazer aos Cártagos, à Grécia, à Itália. Ele vai conhecer esses lugares e vai escrever a monografia dele. O Angus vai seguir ali, entendendo que ele não vai ser o pai dele, que o futuro dele não está amarrado. Hoje, inclusive, eu estava escrevendo um roteiro sobre Poderoso Chefão e falando sobre livre-arbítrio e determinismo, né? Como o nosso futuro ele não é determinado por eventos externos. Os eventos externos acontecem, mas a gente também tem o livre-arbítrio de reagir em relação a esses eventos externos. Então existe o compatibilismo estoico da filosofia estoica. Então, por mais que exista sim eventos externos, que existam essa causa e efeito, nós temos o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. Então ele vai tomar o futuro dele. Então eu acho que realmente, cara, como o filme ele completa de maneira muito bela, libertando esses três personagens do passado que eles estavam presos. E para fechar, cara, eu tem outra cena interessante que ele vai com o professor no museu. E aí, lá no museu, eles começam a ver um monte de coisa, um monte de quadro
de coisas que eles consideram ali para frente, né? Coisa, por exemplo, ele vê um quadro que tem uma cena de pornografia, ele fala: "Ah, o que que é isso aqui?" Ele falou: "Você está pensando que pornografia é uma coisa da sua geração?" A história, ela vai repetindo, as pessoas vão fazendo as coisas e a gente não olha para a história só para entender o que aconteceu, mas a gente consegue construir o futuro a partir do que já aconteceu ali no passado, né? E aí que você falou, libertar do passado é interessante, esse conceito, mas na maioria das vezes poucas pessoas conseguem fazer isso com tanta facilidade. O Belchior tem uma música muito interessante que ficou acho que é bem famosa na voz da Elis Regina, que é aquela Como Nossos Pais, que ali ele está fazendo uma reflexão sobre como a geração dele, que parecia ser uma geração tão revolucionária, tão progressista, tão para frente, estavam agindo e repetindo as mesmas coisas que os pais deles faziam. E aí eu vejo hoje, por exemplo, a gente gosta muito de futebol, né? A gente vê que só os jogadores da década de 2000, de 90 prestam. Todos os jogadores que vêm depois, a galera mais saudosista fica falando: pô, mas esse cara é ruim, isso é como se o esporte tivesse acabado. O esporte hoje é diferente, é de uma maneira diferente. Mas uma vez eu assisti, assim, eu vi o meu filho vendo o Haaland jogando e ele começou a gostar de futebol. Hoje ele joga futebol na escolinha porque ele um dia estava sentado, eu parei para tomar uma cerveja no boteco, tempo de eu tomar uma cerveja, o Haaland fez 3 gols. Ele falou: quem é o nome desse moço aí? Eu falei: é Haaland. Ele não conseguiu nem repetir. Depois disso, hoje ele tem camisa, ele tem a foto do Haaland no celular, ele começou a jogar bola por assistir aquele jogador. Então eu vou chegar e vou falar assim: pô, esse cara aí não joga nada, bom era o Ronaldo Fenômeno. Eu realmente gosto mais do Ronaldo, talvez seja meu jogador favorito. Mas eu não tenho como negar a importância do que está acontecendo hoje. Né? O Ronaldo não vai fazer o futebol continuar, né? Principalmente pelo que a gente vê ele fazendo no Cruzeiro aqui, eu acho que ele não vai conseguir fazer nem o Cruzeiro continuar. Quanto mais, vai estar melhor do que estava. Mas a gente eu acabo fazendo a mesma coisa que meu avô fazia, quando ele vê: pô, esse Denilson aí cisca, cisca e não faz nada. Bom era o fulano de tal, e falava o nome do jogador que eu nem sei se ele inventou de verdade, porque eu não tinha como pesquisar, né? Eu tinha que acreditar no que ele estava falando. O bom era o Jaiminho, não sei de onde, que jogava no Bangu. Esse cara botava qualquer jogador da seleção no bolso. Então, assim, o meu avô tinha imagem de que as seleções que ele viu jogar em 63, 64, 65, 66, 67, que não ganharam nada, né, a nível internacional, eram melhores do que a seleção de 94, do que a de 98, do que a de 2002. E hoje a gente faz a mesma coisa com as crianças. Então a gente fica nesse fluxo. Então, assim, é difícil hoje ver nas mídias sociais uma geração mais mimizenta do que a dita raiz. Porque ninguém que vem depois dele pode fazer nada que é ruim, que não presta. E ficam repetindo essas questões, né? E aí, vou fazer o Vitor ouvir uma frase de um autor, talvez que ele não goste tanto, que é o Keynes. Ele diz uma parada interessante que eu ouvi mais falar do Keynes nos livros do Hayek do que das pessoas que gostam do Keynes. Mas ele tem a frase que diz, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Senão eu vou fazer igual o Chapolin. A coisa mais difícil de avançar não é observar e gostar de ideias novas. É você conseguir se desapegar das ideias antigas, do que ficou no passado. Então, depois disso eu não lembro mais o que ele disse, né? Porque foi uma citação dele, eu não parei para lê-lo muito, mas eu achei interessante. Realmente, quando alguém traz um projeto para você, vamos montar um canal no YouTube e gravar falando de cinema? Beleza, porra, é ótimo. A ideia é maravilhosa, vamos começar. Mas a gente demorou a fazer isso aqui. Por quê? Porque não foi, o difícil não foi começar a fazer isso aqui. O difícil foi parar de na quarta-feira eu ficar jogando videogame, ou descansar, dormir, ou fazer outra coisa, ou ficar rolando o feed por cima. Foi difícil superar o que eu estava fazendo no momento. Entender que eu ia ter que abrir mão do que estava ali, que hoje já é passado, para iniciar esse novo projeto. Então, vou terminar a monografia igual o professor. Para ele não era difícil escrever um texto, a gente via que ele dominava ali diversos assuntos sobre a disciplina que ele lecionava, né? O problema foi ele desapegar do passado. Ele estava tão preso no passado que ele não consegue avançar na faculdade e ele regride
para um checkpoint ali, né, para um momento onde ele tinha um conforto, que era aquele ambiente da escola, né? Então, não era difícil ele avançar e escrever a monografia dele, difícil ele largar o colégio, que foi onde ele cresceu, onde ele se sentia seguro. Mesma coisa o menino, ele tinha medo, não era do que ele poderia ganhar se ele não fosse expulso da escola. Ele estava com medo das expulsões anteriores. Né? Aquela coisa tem na Bíblia a parábola dos talentos, né? Que cada um recebe uma quantidade, aí eles investem e conseguem devolver com um rendimento pro senhor lá, né? E tem um que ele fica com tanto medo de perder aquilo ali que ele enterra e depois ele devolve a mesma coisa. Talvez se ele tentasse avançar, todo mundo que tentou conseguiu. Ele devolveu a mesma coisa, o senhor falou: você ficou com medo de avançar, ele ficou preso àquela realidade inicial, né? Ele tinha medo de voltar, não ter nenhum, que ele com um não conseguiu prosperar mais nada. Então, eu às vezes me pego muito olhando para o passado, tentando reescrever alguma coisa, às vezes até na maluquice eu vou andando assim, na cidade pequena, né? Cidade pequena que costuma aparecer alienígena, achar lâmpada mágica, acontecer uma explosão de não sei de que, cai um meteoro, né? E um asteroide, uma pedra do lunar, e descobre pedida, fala, pô, eu ia voltar no passado e ia comprar Bitcoin. Não, eu ia fazer não sei o quê. Não, eu não ia deixar o Cássio pegar a bola do Diego Souza. Se bem que se o Vasco ganhasse também ia ser ruim. Mas fica tentando reescrever o passado, cara, ou tentar, poxa, se eu tivesse mudado tal coisa aqui, algo lá no futuro seria diferente, tema semelhante ao que nós comentamos no Vidas Passadas, né? E na realidade, talvez essa ideia de tentar mudar o passado ou se apegar ao passado é justamente a dificuldade de lidar com as coisas que vão vir, né? E não necessariamente aderir a novas ideias, mas sim ficar com medo do passado, do que aconteceu no passado. Né? No momento de trocar de emprego, será que eu não vou para outro emprego, aí depois é temporário, acaba e eu vou voltar a ficar desempregado, igual eu já fiquei lá em 2015, mas em 2015 o mundo era outro, estava numa situação diferente, tudo era diferente do que é hoje. Então você vai ficar com medo de dar o próximo passo, levando em consideração só a experiência do passado? E da mesma forma, né, que se fosse assim, a gente ia poder ficar rico olhando o gráfico das ações, de tudo que ficou para trás. Que a gente ia saber como repetir. O que está para trás só representa o que foi o histórico, para a gente construir o futuro através do passado. E não o contrário, né? Utilizar o passado e duplicá-lo para frente, né? Repeti-lo totalmente. A gente tem que usar ele como base para dali para frente subir, e não ficar naquele loop infinito de ficar preso em emoções, em situações que elas já ocorreram, já foram embora, né? Lição aprendida e não ponto de estagnação. Isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado. Esse realmente foi meu filme favorito do ano passado. Eu espero que vocês consigam assistir. Provavelmente vocês conseguem assistir aí nos cinemas ou em vias alternativas, dando uma de One Piece, claro. Sempre existe essa possibilidade de vocês conseguirem encontrar os filmes. Então espero que vocês tenham gostado de mais um episódio desse podcast Cine Histórico e eu vejo vocês na próxima. Só mais uma coisa, se eu tiver errado, você corta isso no final. Mas se eu não me engano, cara, teve uma galera que foi assistir esse filme na estreia, lá em Botafogo, no Estação Net, e era a última sessão da meia-noite. E a galera, funcionários, fecharam o cinema, foi embora e o pessoal ficou lá dentro. Eles foram rejeitados dentro do cinema. Cinema 4D. Enfim, cara, se for esse filme mesmo, vai ficar no vídeo. Esse pedaço a gente coloca o link, não sei se pode colocar na descrição ou no comentário, mas eu vou procurar, cara. Eu tenho quase certeza que foi esse filme, cara, que a galera viveu a experiência de ficar preso, não na escola, mas dentro do cinema. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.